Pessoal, boa noite a todos, a todas, sejamos aí bem-vindos, sejamos aí bem-vindas. Vamos lá, dando continuidade ao estudo do livro Missionários da Luz. Já estamos chegando no final do livro, hein? Esse livro, ele contém 20 capítulos. Nós já estamos hoje no 14º, passamos o capítulo 13, ficamos um mês falando a respeito da reencarnação de Segismundo. Quantas vezes eu falei essa palavra Segismundo, hein? Ganha uma passagem para nosso lar, quem contar o número de vezes que eu falei a palavra Segismundo. Mas hoje vamos continuar a falar dele. Estamos aí no capítulo de número 14, que se intitula Proteção. Nós vimos no capítulo anterior toda a complexidade que é um processo reencarnatório. No capítulo 13. Nesse capítulo 14, nós vamos verificar como que o Espírito André Luiz aborda a questão da formação do novo corpo de Segismundo no ventre de Raquel. Culminando esse capítulo 14 com o nascimento dele. Vamos lá então, dando sempre aquela informação de que a palavra é aberta a todos. Vocês podem perguntar, vocês podem questionar, vocês podem fazer observações, desde que sejam atinentes, óbvio, ao tema aí dessa noite. Tá? Então vamos lá, o capítulo 14 começa com uma frase interessante do André Luiz. Eu vou até ler essa frase. No dia imediato, logo que descansei de meus quefazeres cotidianos, atinentes à tarefa comum, regressei ansioso ao lar de Raquel. Perceberam? Descansei de minhas atividades do cotidiano. André Luiz estava desencarnado, ele era um espírito. Os espíritos também cansam. Principalmente aqueles, obviamente, que estão mais ligados à realidade aqui terrena. André Luiz habitava a cidade de Nosso Lar. A cidade de Nosso Lar, ela fica ainda nos umbrais, ou seja, está bem próximo de nós. Os espíritos que lá habitam, muitos deles apresentam necessidades muito parecidas com as nossas. E, portanto, eles desempenham atividades, tarefas, André Luiz desempenhava muitas, e no intervalo dessas tarefas ele descansava. Obviamente que ele não apresentava o cansaço que nós apresentamos, porque ele não apresenta um corpo físico pesado com inúmeras necessidades maiores como nós apresentamos. Mas ele tinha sim essa necessidade. Então depois de André Luiz fazer aquilo que tinha que fazer lá em Nosso Lar, logo no dia seguinte da ligação inicial de Segismundo à matéria, ele volta à casa de Delina e Raquel. Quem ele encontra lá? Ele encontra Herculano, que a gente pode considerar aqui como sendo, né, o anjo da guarda de Segismundo, o mentor espiritual, porque o próprio Alexandre fala isso no capítulo anterior, que Herculano ia ficar mais perto de Segismundo pelos próximos 7 anos, quando ia se completar o processo reencarnatório. Além de Herculano, os espíritos construtores. Quem eram os espíritos construtores? Aqueles indivíduos responsáveis, né, por arquitetarem o futuro corpo físico aqui do reencarnante. E não somente arquitetarem, mas também colocarem ali a mão na massa no intuito de construírem o futuro corpo físico de Segismundo. Nós vamos ver isso com maiores detalhes aqui nesse capítulo. Então, André Luiz chega, né, encontra lá Herculano, encontra lá os espíritos construtores. Né? Dentre os espíritos construtores existia um chefe. O chefe tinha o nome de Apuleio. Né? Apuleio chegou até André Luiz, deu aquele abraço, cumprimentou, tal. E André Luiz reparou que Raquel, já era altas horas da noite, estava deitada, mas não conseguia conciliar o sono, não conseguia dormir. Estava meio agitada, meio inquieta, meio que indisposta. Lembremos-nos de que a ligação inicial de Segismundo a Raquel começou na noite anterior, ao começo desse capítulo. E Apuleio fala, olha, é normal isso que ela está sentindo. É o começo do esforço de adaptação. Ela está se adaptando ao reencarnante. Assim como o reencarnante está se adaptando ao corpo dela, o inverso também acontece. E é claro que isso gera, de início, indisposição, inquietação, pelo menos até o embrião entrar numa certa fase. Apuleio fala isso. Ela vai ter o sono reduzido. Até que os chamados 3 folhetos blastodérmicos sejam formados. O que é isso? São 3 estruturas celulares presentes no embrião que vão gerar todos os órgãos e tecidos do corpo.
Apulei fala, ó, até isso acontecer, o sono de Raquel vai ser reduzido. Porque a gente precisa muito da colaboração ativa dela e do próprio feto, nesse processo de formação inicial do corpo físico. Aí André Luiz se aproxima de Raquel, né, com aquela visão lá que ele tinha mais dilatada, porque ele conseguia enxergar, inclusive, em termos microscópicos. Nós vimos isso no capítulo anterior. Nós vimos que Alexandre e o próprio André Luiz, eles tinham a capacidade de observar os próprios espermatozoides, o próprio óvulo, são entidades microscópicas. Conseguimos enxergar isso somente com o microscópio. Eles, espíritos desencarnados, já de um certo nível, tinham a capacidade de enxergar os entes celulares. Então, André Luiz chega até o corpo de Raquel, na região do útero, e começa a perceber ali, né, lá no embrião, uma intensa movimentação celular. As células todas estavam se dividindo rapidamente. E além das células estarem nesse processo de divisão celular, elas estavam se diferenciando. Isso é importante entender. Porque as células do nosso corpo, os trilhões de entes celulares do nosso corpo, são provenientes, materialmente falando, do espermatozoide do óvulo, de duas células só. No entanto, elas apresentam formas diferentes. O neurônio, por exemplo, tem uma forma totalmente diferente de uma célula pulmonar, que, por sua vez, tem uma forma totalmente diferente de uma célula da pele, que é bem diferente da célula dos rins, e por aí vai. E, no entanto, todas elas são provenientes de uma única célula ovo, que é o resultado da fusão do espermatozoide com o óvulo. Os geneticistas hoje pesquisam, né, com bastante vigor isso daí. Descobriram os genes responsáveis pela diferenciação celular, o que ativa um gene, o que desativa o outro, o que faz uma célula funcionar assim, outra funcionar assado. Tudo bem, mas quem ativa tudo isso? Quem faz, por exemplo, um determinado gene se calar para que outro comece a funcionar, a fim de que uma célula funcione de um jeito e outra funcione de outro? Nada mais, nada menos do que o próprio molde perispiritual do reencarnante. Nós não podemos esquecer que o perispírito, ele é composto por estruturas, por órgãos, por sistemas, por tecidos, enfim, ele é o verdadeiro molde vivo para a formação do futuro corpo físico. Foi isso que André Luiz viu. As células todas se dividindo celeremente, rapidamente, cada uma delas parece que tomando o seu lugar, de modo meio que automático, meio que mecânico. Só que com um detalhe, uma coisa que os nossos cientistas não sabem, né? Que os espíritos construtores, a cada divisão celular, que era uma coisa que acontecia a todo momento, davam seu toque magnético para cada célula que se formava, a fim de que o corpo, o futuro corpo de Segismundo, pudesse ser construído com bastante firmeza, com bastante tranquilidade, de acordo com os planos já pré-estabelecidos lá em nosso lar. Aí a Apulei até comenta, olha, tudo isso aí que você está vendo é tarefa nossa. Embora a divisão celular, etc e tal, seja algo meio mecânico, existe o dedo espiritual ali, a ação espiritual naquele processo todo. E nessa ação espiritual, os mentores empregam tudo ao seu alcance, para que o processo reencarnatório, que é planejado com tanta dificuldade, que é levado a efeito com tanta dificuldade, a fim de que o processo reencarnatório, ele realmente funcione. Ele realmente seja levado a efeito, para que não haja falhas. E aí Apulei fala uma coisa interessante. Por isso que muito raramente o aborto acontece devido a causas do nosso plano, ou seja, do plano espiritual. Mais comumente, o aborto espontâneo acontece pelo recuo dos pais ao compromisso, ou pelos excessos da mãe, pela leviandade da mãe em vários tipos de excessos. Nós vamos ver isso muito bem, com maiores detalhes, no capítulo 15, que comenta um caso de reencarnação frustrada, que gera em aborto espontâneo, né, o caso Volpini. Então, mesmo assim, mesmo nesses casos de leviandade dos pais, do pai e da mãe, os mentores espirituais fazem de tudo
para que a gestação seja levada até o fim, para que a reencarnação não seja interrompida. Mas mesmo assim, há limites. Quando eles percebem que os pais estão bastante firmes em não querer que a reencarnação, que a gestação, ela chegue até ali, né, ao nascimento, aí os mentores eles se afastam, né? Mesmo a ação do bem, obviamente, ali tem certos limites. Aí ele até faz um comentário interessante, que é justamente devido a esse recuo sistemático dos pais, a essa leviandade de querer somente os prazeres da vida, ao invés de assumir as responsabilidades, que muitos casais atualmente tentam ter filhos e não conseguem. Talvez a causa, a Puleio fale isso, esteja nos excessos ou na falta de compromissos e responsabilidade que os dois ali tiveram no passado. Ou no passado, outras vidas, ou no passado recente. E aí eles tentam ter um filho. A mulher tenta engravidar, não consegue. Aí passa por aquela situação complicada, angustiosa, triste, de ir de médico em médico, né, de submeter a inúmeros tratamentos e às vezes falhar. E como tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê, a causa está no passado, né? Foram indivíduos que no passado recente ou remoto, em outras vidas, eles simplesmente negligenciaram a condição de pai e de mãe. E aí a Puleio até conclui, eles vão ter que durante um bom tempo passarem por essas frustrações, por essa tristeza, a fim de reorganizarem o seu psiquismo, a fim de reorganizarem as suas energias genésicas, a fim de que no futuro eles possam aí obter o corolário dos filhos. Até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta? Fala. Nesse processo de adaptação do filho com a mãe, pode ser também a explicação daquele processo que a mulher passa, que até no terceiro mês parece que ela passa muito mal durante a gravidez. Aí depois parece que fica um negócio mais tranquilo. Em tese, né? Assim, tem casos em que a mulher passa mal, às vezes a gravidez toda. Né? Há casos em que a mulher... Processo de adaptação. É um processo de adaptação de 9 meses. Né? Em parte, isso daí pode ser realmente bem explicado. Pode ser também a justificativa de algumas vontades Estranhas, exóticas que a mulher tem. Porque se você for ver... coisas assim mais bizarras. Né? Se você for ver, Antônio Carlos, é o seguinte, a mãe, nesse caso, ela funciona quase... A André Luiz até comenta que o processo de formação do futuro corpo físico é em tudo semelhante ao processo da materialização dos espíritos. A mãe ali funciona como uma verdadeira médium. Ela está sendo médium 24 horas. Por quê? Dentro do corpo dela, fisicamente falando, e dentro do próprio perispírito dela, existe um ser que pensa, né? Mesmo ele estando ali, em estado ali de dormência, boa parte dos meses, mas existe ali pensamento contínuo. Existe ali os fluidos da criança, do futuro reencarnante. E nós não sabemos ali como é que fica aquela relação do fluido do reencarnante com o fluido da mulher. Né? Se são seres extremamente simpáticos, extremamente afins, a gravidez ela prossegue, pelo menos sob esse ponto de vista espiritual, tranquila. A gente até já comentou. Imaginemos o que deve ter passado Maria gestando Jesus de Nazaré. Imagina a mãe de Hitler. Né? Agora, o outro extremo. Imaginemos as mães daqueles grandes indivíduos lá do passado que foram tormentos. A mãe de Gengis Khan, a mãe de Hitler, né? A mãe de Calígula, e por aí vai. O que esse pessoal não passou. Né? Então, a mãe que está gestando o filho é médium 24 horas. E durante um bom tempo existe, como o Apuleio falou, esse esforço de adaptação energética, a fim de que a gravidez realmente funcione e seja levada a termo. Haja ali o nascimento. Ainda mais Calígula, que tinha, que ele não era bem da cabeça, né? Todos esses não eram bem da cabeça. Calígula, Hitler, Gengis Khan, né? Todo esse pessoal aí não era muito certo da cabeça mesmo, não. Bom, e André Luiz, depois de ouvir essa consideração de Apuleio, né, vai trabalhar. Qual que era o trabalho de André Luiz lá? Ajudar no processo de magnetização daquelas células.
Porque André ia lá não somente para fazer observações e aprender, mas também ia lá para trabalhar, né? Então ele fazia as magnetizações dele e tal, bem orientado pelos espíritos construtores. Aí no final desse processo todo ele começa a fazer uma série de perguntas. André Luiz é um verdadeiro repórter do além, né? Tanto que se você for ver, nas obras dele, né, muitos questionam, André Luiz passou 8 anos no umbral, como é que ele poderia ter tanto conhecimento assim para passar tanta coisa? Reparem bem, quem passa as lições aqui não é André Luiz, são os mentores dele, né? É Alexandre, é Aulos, é Veneranda, né? Enfim, todos aqueles espíritos de gabarito, de escola que vão passar informações. Mas para o final dos livros, em que ele, André Luiz, começa a falar alguma coisa de si próprio, dele mesmo. Então, ele começa a perguntar, né? O Apuleio, ele fala assim, eu estou pensando aqui a seguinte coisa, na noite passada, Raquel recebe Segismundo nos braços. E de repente Segismundo aparece no útero dela. Como isso aconteceu? Eu quero entender o mecanismo disso, né? Ela recebe Segismundo nos braços, a própria mãe de Raquel que entrega Segismundo nos seus braços. De repente, o molde vivo, que é o Segismundo, vai se localizar no útero dela. Como é que é o processo disso? Como é que esse trem funciona? É claro que ele não falou trem, né? Como é que isso funciona, né? Como é que Segismundo foi se localizar no útero de Raquel? Se fosse mineiro. Né? Aí ele fala uma coisa interessante, o Apuleio, ele fala assim, André, passividade não significa ausência de cooperação. Raquel, quando aceitou ser mãe, ela tomou uma decisão. E ela foi ativa nessa decisão. Ela está ali cooperando com todo esse processo de formação do futuro corpo físico. Ela recebeu o Segismundo e automaticamente o localizou no seu útero, com o mesmo tipo de espontaneidade de outros processos orgânicos que a nossa mente subconsciente faz. Por exemplo, alguém aqui precisa ficar pensando para poder bater o coração? Ninguém, é algo automático. Alguém aqui precisa ficar pensando para fabricar suor? Não. Ou para fabricar os sucos digestivos? Ou no processo de peristaltismo, alguém precisa ficar pensando agora que o intestino grosso tem que contrair? Não, ninguém. É um processo automático. E de onde que vem esse automatismo? Nós aprendemos isso. Ao longo de milhões e milhões de anos de experimentação nas formas mais primitivas, nós automaticamente fazemos isso. Raquel e todas as mulheres, obviamente, elas vão adaptar o futuro reencarnante no seu útero da mesma forma. Um processo totalmente automático e totalmente natural, que ao longo de milhões e milhões de anos foi ensaiado. Aí Apuleio fala assim, olha, eu não vou dar maiores detalhes. Sabe por quê? Porque o encarnado, ele não dispõe de condição de entender isso daí. Lá embaixo, eles materializam todo o nosso pensamento. Tudo aquilo que a gente vai ensinar, eles materializam. A gente faz isso mesmo, né? A gente tem essa tendência em materializar todos os ensinamentos que os espíritos nos dão. E ele fala uma coisa aqui que eu acho que é o melhor. O auge desse capítulo 14 é isso que ele fala aqui. Prestem bem atenção. É lição para a vida. André, encarnados e desencarnados, nós nos alimentamos de formas mentais o tempo inteiro. Toda hora. Como? Pela boca? Não. Nós nos alimentamos de formas mentais através da capacidade absortiva do perispírito. E nem nos damos conta disso. Fazemos isso dezenas de vezes por dia. Na nossa casa, nas vias públicas, no trabalho, nas diversões. Toda hora nós recebemos como alimento as formas mentais das pessoas com as quais nós convivemos, temperados com o magnetismo delas. Olha que coisa. O tempo todo a gente está fazendo isso. Porque o pensamento é força, o pensamento é energia, o pensamento cria. Quando nós pensamos, estamos lançando formas pensamento. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Agora, nesse momento, o que estamos fazendo? Criando formas pensamento o tempo todo. Como estamos
nutrindo um bom estudo, né, num local bom, as nossas formas de pensamento agora são as melhores possíveis. Então nós estamos aqui e não estamos nos percebendo disso, nos alimentando mutuamente, com formas de pensamento, só que elevadas. Pela boca, o nosso perispírito tem uma capacidade absortiva. Então essas formas mentais, elas, né, o nosso perispírito, ele suga essas formas mentais. E olha o que ele fala. Dessa alimentação dependem os estados íntimos de felicidade, de sofrimento e etc. Porque boa percentagem dos encarnados ainda não tem o chamado equilíbrio emocional. Não temos. Ele até dá exemplos aqui. André, lembra quando você estava na Terra? Quantas vezes você travou discussão com alguém e o teu fígado ficou afetado? Você se irritou, afetou o fígado. Ou quantas vezes você estava bem, tranquilo, feliz, de repente você recebe uma notícia pelo telefone, uma notícia angustiosa, teu coração acelerou. De repente vem aquele estado de espírito negativo. Sabe o que é tudo isso, pessoal? Alimentação. É a alimentação de formas de pensamento que nós fazemos o tempo todo, o tempo inteiro. E como nós ainda não temos o necessário equilíbrio emotivo, as situações que acontecem ao nosso redor, elas determinam o nosso estado de espírito. Como assim? Se você está num local onde todas as pessoas estão bem, estão felizes, né, estão brincando, etc. e tal, você fica meio que contagiado com aquilo ali. Ao contrário, se você vai num local onde o pessoal está todo deprê, né, down mesmo, né, você meio que absorve esse estado de espírito deles. Velório, por exemplo. Você vai no velório, né, talvez você sinta aquele baque, aquele clima mais pesado, as pessoas chorando, de repente dá vontade de chorar, você não estava assim, sem saber por quê, né? Talvez o indivíduo que esteja lá sendo velado nem era seu conhecido tão próximo, um parente tão chegado, né? Mas você pega aquele estado de espírito. E por quê? Não temos equilíbrio emocional ainda. Absorvemos essas formas mentais nos locais onde nós estamos. A Pulei até pergunta, por que a desarmonia? Porque em muitos casos, se a hora era de alegria, você recebe uma mensagem ruim, o coração de repente acelera, o teu estado de espírito se altera. Recebemos o quê? Uma certa quantidade de energia de pensamento do outro. É como se a gente fosse um fio, recebendo eletricidade. A comparação que ele faz é essa daí, né? E realmente, a estação onde a gente recebe isso daí é o cérebro. Mas se nós não temos equilíbrio emocional, nós adaptamos essa energia às nossas células orgânicas. E aí, estados de desequilíbrio podem acontecer. Nós ambientamos. Qual que é a manha aqui? O que a gente tem que fazer? Obter equilíbrio emocional. Porque obtendo esse equilíbrio, a gente pode até receber uma notícia ruim. Podemos até receber o impacto de formas, pensamentos de baixo nível. Porém, vamos receber isso, mas vamos saber selecionar. Da seguinte forma, isso para mim não presta. Isso para mim não vale. Ou, realmente, isso para mim é construtivo. Esse pensamento é bom. Essa energia é reconfortante. Aí, eu assimilo. Que coisa, não? Tudo isso daí vem do conhecimento íntimo, da autoeducação. Porque eu tenho certeza que muitos aqui estão pensando, mas como fazer isso? Né? Como é que eu vou fazer esse curso de autodomínio? Nós já estamos fazendo o curso de autodomínio. Todos nós estamos. Quando nós somos defrontados com situações múltiplas, que nos exigem equilíbrio, tranquilidade, paciência, sangue frio, nós estamos tendo lições para desenvolvermos o autodomínio. E isso aí a gente vai levar para o plano espiritual também, porque André Luiz fala, ele até comenta com a Puleio, é verdade, até hoje
eu não consigo receber certas notícias sem ficar meio desequilibrado. Ué, se até André Luiz, lá no plano espiritual, em nosso lar, está assim, imagina a gente. Então, o espírito que é equilibrado, ele, independente da situação que está ao redor, ele se mantém como ele é. Ele não é como uma folha ao vento. Infelizmente, nós somos como uma folha ao vento. Né? Aparecem boas notícias, a gente fica feliz. Más notícias, a gente fica triste. A gente vê isso muito com futebol. Né? O Brasil é o país do futebol. O time do cara ganha, nossa, fica feliz, né? O dia bem, o dia fica tranquilo, ganha. Agora, se perde, o dia fica uma porcaria. Você fala assim, poxa, por que isso? Por que o meu estado emocional tem que depender disso? Já nos questionamos a esse respeito? Porque nós não temos ainda equilíbrio íntimo, equilíbrio emotivo. Sobre isso daqui, perguntas, fala. Sobre essa questão da energia, a gente pode pressupor, então, como é que é dentro de um presídio. Pois é. E aí eu queria perguntar uma coisa. Se a gente está pegando uma vibe negativa, uma energia de baixa vibração, isso vai, com certeza, provocar algum desequilíbrio. Isso daí é uma porta de entrada para atrair também uma afinidade obsessora? Boa pergunta, né? Que se nós pegarmos uma energia de baixo nível, podemos ficar desequilibrados com isso. Né? E isso daí pode ser uma porta aberta à obsessão? Sim, pode ser uma porta aberta à obsessão. Desde que nós mantenhamos nesse estado aí, né? De pegar as energias negativas e realmente ambientar essas energias negativas dentro de nós. Porque é o que ele fala aqui, é o que Apulei fala. Você pode receber uma energia ruim, uma energia de baixo nível, mas nós temos a obrigação de selecionar isso. De aceitá-la ou não aceitá-la. Por exemplo, alguém te xinga. Você tem a opção de relevar, de perdoar, e falar assim, não, às vezes o cara estava num momento complicado, um momento difícil, nós não sabemos o que ele estava passando, e esquecer. Ou você pode entrar na dele. Ele te xingou, aí você retruca, né? Aí ele vai embora para a casa dele, você vai embora para sua casa, você fica ruminando aquilo que aconteceu. Eu vou encontrar ele no dia seguinte, vou falar isso e isso na cara dele mesmo, porque ele não pode fazer isso comigo. O que a gente está fazendo? Estamos ambientando energias negativas. Aí o que acontece? Se o negócio for frequente, obviamente nosso tônus vibratório cai. E a nossa muralha de defesa é a nossa aura. Né? André Luiz fala que a aura é a nossa antecâmara de contato com o plano espiritual. Se nós estamos com uma energia mais baixa, obviamente nós estamos nos sintonizando, estamos nos predispondo à sintonia com espíritos de baixo nível. Uma obsessão começa aí. E, Divaldo, eu vi uma palestra dele, no Seminário do Perdão, ele disse que há situações que devemos escutar com um terceiro ouvido, com aquele do psicanalista, e não tomar para si, porque cada um dá aquilo que tem, né? E que a gente deve lembrar também que se ele é o desequilibrado, por que ele tem que te orientar? Exatamente, exatamente. E o que é isso, Fernanda? Senão o longo curso de autodomínio que a gente está tendo. É um curso, né? Por isso que falamos que a escola, que a Terra é uma escola. Nós passamos por lições várias e as mais diversas possíveis, a fim de que nós nos fortaleçamos interiormente. Nós não podemos mais, com o grau de conhecimento que nós temos, com o nível que nós temos, nós não podemos de forma nenhuma sermos uma folha jogada ao vento. Temos que saber muito bem ambientar aquilo que, como a Apulei fala, para nós é reconfortante ou não. Se for reconfortante, se for construtivo, vamos guardar conosco. Se não for, joga fora. Não vamos ambientar isso daí. Isso daí é lição para a nossa vida. Uma outra coisa que André Luiz pergunta para Apulei. Apulei, eu vi ontem que Alexandre magneticamente escolheu o espermatozoide que iria fecundar o óvulo. E ele fez isso mesmo, né? Semana passada nós vimos isso. Todos os casos, existe um espírito do nível de um Alexandre para isso acontecer? O que o Apulei fala? Negativo. Somente nos casos em que a pessoa merece. No caso, Segismundo merecia.
Então Alexandre esteve lá para escolher o espermatozoide adequado para fecundar aquele óvulo. Aí vem a pergunta, nossa, e como é que faz então naqueles casos em que o indivíduo não tem merecimento? Apuleio responde. Existe magnetismo envolvido de qualquer jeito. Sabe como? O óvulo, gente, tem o seu magnetismo próprio. Ele faz até uma comparação aqui. Assim como a mulher escolhe o homem, o óvulo escolhe o espermatozoide através do seu magnetismo. Se o óvulo estiver imantado com um magnetismo de baixo nível, ele vai atrair um espermatozoide de baixo nível. Um óvulo com energias desequilibradas, um espermatozoide desequilibrado. Tudo é magnético. Ação magnética. Não existe acaso. Ele fala até uma coisa interessante. Então, o espermatozoide que alcança o óvulo não é aquele mais apto. É aquele que se sintoniza melhor com o óvulo. Que coisa, não? Isso sob o ponto de vista físico, né? Porque se houver, por parte espiritual, a necessidade de alterar o DNA, os benfeitores podem fazer isso. Eles dispõem de técnicas e conhecimento para poder fazer a manipulação do DNA, a fim de que aquele indivíduo que está reencarnando ali passe por certas provas, né? Ou seja, vamos dizer assim, capacitado para certas situações. Interessante esse negócio do magnetismo, né? Como nada realmente acontece por obra do acaso. Ele fala aqui que as células, elas têm meio que a sua identidade magnética. E vou contar um segredo, que André Luiz contou para nós. As células nossas, elas têm um psiquismo embrionário. É como se daqui a milhões e milhões de anos, as células que formam o nosso corpo físico, né, e por conseguinte o nosso corpo espiritual, se tornem um espírito. André Luiz fala isso no livro Evolução em Dois Mundos. Aqui ele cita nesse livro, mas fala com mais detalhes no livro Evolução em Dois Mundos. Nossa, Daniel, como é que é isso? Não tenho a mínima ideia. Né? É um negócio complicado, mas interessantíssimo, né? Já pensou? Conversar com os nossos órgãos. Exato. Porque André fala aqui que o nosso corpo é composto por trilhões de entidades que têm o seu psiquismo embrionário. E todos eles são como empregados funcionando sob a coordenação de quem? Nossa, espírito. Então, uma mente desequilibrada desequilibra os empregados do nosso corpo, que são as células. Daí a geração das doenças. Por isso que uma mente equilibrada gera um corpo equilibrado. Gera, gente. E uma mente desequilibrada gera um corpo desequilibrado. Talvez as consequências não se façam sentir agora, mas dali a alguns anos. Ou numa próxima encarnação. O que a gente está fazendo agora é plantar para poder colher mais para frente. Daniel, agora eu entendo por que minha avó falava sozinha. Ela conversava com os órgãos. Sim, conversava. Não é que ela falava sozinha, ela estava conversando. Sabe o que a gente tem que fazer também? Em processo de agradecimento, né? Agradecer pelo bom funcionamento dos rins, agradecer pelo bom trabalho do estômago, agradecer, né, os pulmões quando a gente respira. O Sr. Gilberto falou uma coisa interessante, e é mesmo. Sermos gratos pelo trabalho de células. De tudo é graças. Exato, né? Agora o que a gente faz? Entra numa vibe aí de irritação. Irritação afeta fígado. Preocupação afeta estômago. O medo afeta os rins, né? O excesso de atividade, a excitação excessiva afeta o coração. E por aí vai. Como as nossas emoções afetam o corpo. Não é um bom caminho. A gente tem que cuidar bem do corpo. E como tem? Fala. Pergunta? Você foi perguntar alguma coisa? Tinha, por quê? Olha o que acontece. Por que existe um determinismo ali? Por conta de algo que foi desenvolvido antes. Foi construído um determinismo por conta do livre-arbítrio do passado, de Segismundo.
Então, o que Alexandre fazia? Ele podia ver as disposições cromossômicas de todos os milhões de espermatozoides que estavam lá no útero de Raquel. Ele conseguia fazer isso. E ele identificou, num deles, qual era aquele que melhor se adequava, geneticamente falando, ao futuro corpo físico de Segismundo. Então, esse determinismo é oriundo de um livre-arbítrio que foi estabelecido no passado. Sim, mas ele merecedor. Mas eu digo assim, existem crianças que nascem na rua, são tiradas da rua, a mãe vai no hospital e dá cada gestação. E elas são, com esse caso, que elas são adotadas, são de pessoas. Existe uma direção para ser aquilo ali. Ah, não, sem sombra de dúvida, porque não... Claro, o próprio Alexandre fala aqui que o caso de Segismundo é um caso padrão para a classe média do planeta. O que é a classe média do planeta? Aqueles espíritos que não são nem altamente bons, nem conscientemente maus. Mas há casos de milhões e milhões de espíritos cujas reencarnações são levadas a efeito em massa. O que isso significa? Sem tantos cuidados preparatórios. Mas mesmo aí, existe a ação de inúmeros benfeitores que atuam nesse processo reencarnatório, de milhões e milhões de espíritos em condições como essa. Né? Deus está presente em todo lugar, não tenhamos dúvida. Bom, nessa altura da conversa, batem na porta do quarto. Né? Apuleio convida André Luiz a sair do quarto. Quem era? 3 espíritos. 2 amigas de Raquel e um amigo de Segismundo. O que eles estavam fazendo lá? Eles queriam fazer visita, queriam visitar, né, Segismundo e Raquel. Olha, viemos de nosso lar, vamos resolver alguns problemas familiares aqui na Terra, resolvemos dar uma passadinha aqui. Passadinha aqui para poder, né, dar a nossa cota de afeição, de magnetismo para o reencarnante e para Raquel. Apuleio falou assim, muito bem, só que eu não permito. Não deixou. André Luiz até assustou, né? Apuleio não deixou. Nesse horário, não. Apuleio falou. Porque estamos aproveitando o tempo em que a mente de Raquel está mais ou menos tranquila para fazer algumas magnetizações de urgência. Até o 21º dia, ele fala aqui, as visitações à noite são interrompidas, ninguém pode. Agora, a partir do 21º dia, quando o embrião assumir uma configuração anatômica boa, aí as visitas, nesse horário, vão ser permitidas. Né? Aí os 3 que queriam visitar ficaram até felizes com isso, né? Não, a gente volta sim, a partir do 21º dia. E mais, nós temos excursões programadas, as 2 falando, né? Nós temos excursões programadas para Raquel. Vamos juntar um tanto de amiga lá do plano espiritual, que são amigas de Raquel, e vamos sair em excursão, né? Era o que elas estavam tentando planejar aí. Os amigos concordaram, foram embora. Aí André Luiz comenta que dia após dia ele foi acompanhando todo esse processo de desenvolvimento do embrião. Ele faz até uma descrição técnica aqui. Eu não vou ler, nem vou comentar, né? Depois, mais para frente, quem tiver o livro aí, lê nesse capítulo 14. Ele começa a descrever como que se formava a coluna vertebral. Como que as células se dividiam e formavam o intestino, né? O encéfalo, a pele, como que aqueles 3 folhetos que eu havia comentado com vocês iam se diferenciando, se multiplicando e formar o corpo físico. Né? Nessa etapa toda aqui, o que ressaltou para André Luiz é o imenso carinho, a imensa dedicação que os espíritos construtores dedicavam ao futuro corpo físico de Segismundo. Que na véspera da formação dos órgãos mais importantes, eles se asserenavam, faziam uma prece ao Cristo. E André Luiz notava que o aposento ficava mais iluminado. E aí eles tinham mais, vamos dizer assim, condições de fazer, né, a escultura ali dos futuros corpos físicos de Segismundo. Até que chegou no 20º dia. André Luiz reparou que o futuro corpo físico do Segismundo parecia um peixe. E é mesmo, gente. Até mesmo com as guelras. Pega lá na internet, digita lá no Google, fases de desenvolvimento do embrião. Nessa fase aqui, o embrião humano parece um peixe. Um pouquinho mais para frente vai parecer um sapo. Né? Dali um pouco mais para frente vai aparecer um embrião de galinha.
E daí vai, macaco, até chegar na configuração humana. Por quê? Ao longo de alguns dias, algumas semanas, nós fazemos uma recapitulação rapidinha de todo o nosso processo evolutivo. Desde o momento que nós passamos lá da fase da ameba, para a fase de peixe, para a fase de anfíbio, réptil, e por aí vai até chegar na configuração humana. Então, gente, se você vê um cachorro na rua, ali existe um psiquismo em processo de individualização. Daqui a milhões de anos, aquele cachorro vai ser gente. Quando você vê um chimpanzé que tem um DNA que mais ou menos assim é 98 a 96 parecido com o nosso, cujo olhar é quase humano, você vai ter certeza, daqui a alguns milhares de anos, aquele espírito que está ali em processo de formação vai ser gente. Olha como que o Espiritismo nos dá uma base lógica e sensata para o respeito à natureza, aos animais. A própria glândula pineal, ela surge lá dentro dos répteis, né? E vai se desenvolvendo até chegar na condição humana. Tudo tem um porquê, tudo tem um motivo. 21º dia, após a fecundação, as portas magnéticas do quarto de Raquel são abertas à visitação. Um monte de gente foi visitar Raquel, foi visitar Sigismundo, né? Foi visitar o Adelino. A gente nem falou no Adelino, né, coitado? Que era o pai. É só a mãe. A mãe é o trabalho inicial, o trabalho todo, né? A força maior, os sacrifícios, são todos da mãe. Todos da mãe. Adelino cooperava magneticamente com o processo, né? Cooperava. Mas o trabalho maior era de Raquel. Quando eles entraram, Raquel já estava fora do corpo, com Segismundo nos braços. Né? Aí, a Puleia até esclarece, André Luiz, Raquel pode se ausentar do corpo físico. Segismundo também, mas Segismundo não pode ficar longe dela. Aonde ela for, ele vai junto também. É o que aconteceu, as amigas de Raquel pegaram Raquel, levaram ela para uma excursão, para um passeio, em um jardim. Né? Compuseram tônicos e bálsamos com as emanações das plantas e flores do local, derramando aquela energia positiva da natureza em Raquel e em Segismundo. E aí André Luiz pôde perceber que dia após dia, noite após noite, as excursões se repetiam. Raquel era levada a planos espirituais diversos, recebia as energias boas dos amigos, dos parentes desencarnados, tudo em processo de fortalecimento. O próprio André Luiz, depois de um certo tempo, parou de ir tantas vezes lá, porque ele tinha outras tarefas. Mas na véspera do nascimento ele estava lá. Ele e Alexandre. Alexandre dando aquela força total para Raquel, fortalecendo-a, e no dia seguinte, com toda uma assistência espiritual que impressionou André Luiz, após os esforços de Raquel, parto normal, Segismundo renascia. Eita! Capítulo 12, capítulo 13, finalzinho do capítulo 14. Agora, Segismundo renasceu. E Alexandre, muito emocionado, ele até fala uma frase que eu achei interessantíssima. Está pronto o serviço de reencarnação inicial. Não era a reencarnação completa. Ué, Daniel, mas o Segismundo nasceu, mas a reencarnação inicial. O trabalho completo, com a plena integração de nosso amigo nos elementos físicos, somente se verificará de agora a 7 anos. Quer dizer que quando a criança completa 7 anos de idade, o processo de reencarnação pode ser considerado como estando ali definitivo, completo. Né? Plena integração do reencarnante às células do corpo físico. Não é à toa que nessa fase a criança tem vários amigos invisíveis. Sabe por quê? Porque nessa fase a criança está mais do lado de lá do que do lado de cá. É muito comum a criança enxergar, ouvir coisas, realmente brincar com os amiguinhos invisíveis, e realmente ele está brincando com alguém ali. Como ele está mais do lado de lá do que do lado de cá, como ele está mais que parcialmente desdobrado do que dentro do corpo, é muito comum acontecerem fenômenos mediúnicos, como esse. Né?
Naquelas mais endividadas, os fenômenos obsessivos acontecem também. Né? Nessa fase, idem. Pode acontecer, tem crianças que são obsediadas desde o berço. Por quê? Karma, débito do passado. E como a gente viu nisso tudo, o que ressalta aqui pra gente? Hein, pessoal? Nessa conversação toda que a gente teve ao longo de 1 mês e meio para falar só do reencarne dele. O quanto de carinho, amor e consideração nós devemos ter pelo nosso corpo físico. O quanto que nós devemos tratá-lo bem, com respeito, com equilíbrio. Porque é justamente através dele que nós crescemos espiritualmente. Através dos inúmeros corpos físicos que nós tivemos ao longo de milhares e milhares de anos, que nós chegamos à nossa condição agora espiritual. Que nós desenvolvemos a inteligência, que nós desenvolvemos o sentimento. Não é à toa que Jesus, certa vez, considerou o corpo físico como sendo o templo do Senhor. E a gente pode considerar o corpo físico como sendo o templo do Espírito. Nós vimos o quanto que os benfeitores espirituais tratam com carinho, com respeito e com elevação o corpo de carne. Possamos fazer o mesmo, para que possamos merecer futuramente, quem sabe como completistas, um corpo físico irrepreensível, que é o que os completistas realmente recebem. Alguma dúvida? Perguntas? Observações? Porque aí a gente encerra o capítulo 14. Deixo. Sobre a questão da mente tranquila da Raquel. Aham.